Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre um exemplo prático de como nossas palavras e nossos pensamentos podem se transformar em energia. Então nós precisamos entender que hoje muito se fala em espiritualidade. Mas de uma forma simples, o que é espiritualidade? É entender que a nossa volta não é só composta por matéria, mas também por energia. A mesma energia que liga os nossos átomos e nos dá movimento. A mesma energia que nos faz cuidar melhor de nós mesmos, que nos faz pensar em viver em comunidade e voltar nossas ações para um bem comum, um bem coletivo. Isso é espiritualidade na prática. Mas, com relação à energia, que vocês já ouviram falar, claro, que nossas palavras têm energia, que nossos pensamentos têm o poder de mudar nossa realidade. Mas como isso se dá? Quem produz essa energia que dá poder às nossas palavras e aos nossos pensamentos? Então eu gostaria que vocês agora olhassem para a lâmpada do cômodo, aonde vocês estão na sua casa. E se perguntassem, como a energia chega até ela? Como essa energia faz ela acender? Então a forma mais usual é através das usinas hidrelétricas, onde a força de água faz rodar uma grande turbina. Isso é energia mecânica. Esse rodar da turbina, essa energia mecânica, é convertida em energia elétrica. Essa energia elétrica percorre fios e chega até sua casa. Quando chega na lâmpada, essa energia elétrica é convertida em energia luminosa. Mas quando, por exemplo, essa energia elétrica chega no seu liquidificador ou na sua batedeira, ela é convertida novamente em energia mecânica. Incrível! Se ela chega no seu forno, ela é convertida em energia de aquecimento, em calor. Da mesma forma ocorre em nossos corpos, em nosso organismo. O nosso sistema nervoso central, através de 15 bilhões de neurônios, produz impulsos elétricos, energia. Eles usam duas matérias-primas para isso, a glicose e o oxigênio. E esses impulsos elétricos que os neurônios produzem se transformam também em energia mecânica, o movimento que nós temos da fala. Eles se transformam em nossos pensamentos, eles podem gerar calor que mantém os nossos corpos aquecidos. Da mesma forma como ocorre com a usina hidrelétrica, onde energia mecânica se transforma em energia elétrica e depois em energia mecânica de novo, ou em calor, ocorre dentro do nosso organismo. Impulsos elétricos podem se transformar em energia mecânica, podem se transformar em calor e podem se transformar em pensamentos, aqui comparando um pouco com a lâmpada. Mas a pergunta é, essa energia, esses impulsos elétricos produzidos pelo nosso organismo, mais especificamente pelos nossos neurônios ligados ao nosso sistema nervoso central, eles podem se transformar em energia de novo? Claro que podem, através dos nossos pensamentos e do que falamos. Mas vai depender de um item muito importante para que isso aconteça: da intensidade, do poder que nós colocamos em nossa fala, da intensidade e do poder que nós colocamos em nossos pensamentos. Então não é qualquer fala e não é qualquer pensamento que vai ser transformado em energia de novo. São aqueles pensamentos, aquelas falas, aquelas palavras que carregam grandes sentimentos e emoções da nossa parte. Quando ditos
com uma intensidade bem forte e verdadeira. Nós precisamos entender que nós estamos todos conectados. Mas essa conexão com relação ao mundo à nossa volta, ela vale mais para as pessoas que nós de alguma forma conhecemos. É igual você, na prática, você não pode ligar, por exemplo, para um número que você não conhece, para alguém que você não conhece. Você não tem o número do telefone dela. Então, você não conhece a pessoa, você não tem o número do telefone, então você não liga. Mas, com relação a pessoas que nós conhecemos, nós temos o número gravado ali na memória do nosso celular, ou até mesmo na nossa memória. Então nós digitamos, a ligação vai até essa pessoa. Essa conexão mental que nós temos com outras pessoas, elas se dão em razão das características físicas da pessoa que nós temos guardadas, das características emocionais, do conhecer dessa pessoa do dia a dia. Então, o exemplo mais comum que eu sempre dou é com relação a mãe e filho, mãe e filha. Eles são conectados, um pode sentir o outro quando estão tristes, quando estão alegres, mesmo a quilômetros de distância, em razão dessa conexão pré-existente. É como se fosse um fio, igual o fio de luz que traz energia até a casa, mas existe um fio invisível que nos conecta a essas pessoas mais próximas, que nós temos algum conhecimento a respeito delas e elas de nós. E esses pensamentos que nós temos, por exemplo, a respeito de uma pessoa, pode chegar até essa pessoa dependendo da intensidade que nós depositamos nele. Mas, para modificar a realidade daquela pessoa, ela vai ter que aceitar esse pensamento. Vamos dar um exemplo prático e aqui é o tema do nosso vídeo. Com relação a um casal, vamos pegar um casal, um homem e uma mulher que se conhecem e eles têm uma conexão. Eles estão, por exemplo, num relacionamento. E esse homem, ele, no trabalho dele, ele pensa muito nessa mulher. Mas são pensamentos bons, pensamentos desejando o melhor para ela. Esses pensamentos são produzidos pela energia elétrica que compõe o nosso organismo, pelos impulsos elétricos criados pelos nossos neurônios. Entenda, aqui nós estamos falando realmente de espiritualidade na prática, entendendo o que há por trás dela. Nós estamos falando da onde vem essa energia que gera os pensamentos. A energia vem dos neurônios desse homem, 15 bilhões mais ou menos, e gerou o pensamento a respeito dessa mulher que ele gosta. Bons pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser convertidos em energia dependendo da intensidade com que ele pensa nela. Nesse caso, é muita intensidade. E aí sim, vai ser transformado em energia de novo. E através desse fio invisível que une os dois, como se fosse um fio elétrico, mas não dá para ver, esses pensamentos novamente são convertidos em energia e vão até chegar naquela mulher. E ela sente um bem-estar. Por mais que às vezes ela não reconheça que vem de outra pessoa, mas ela sente um bem-estar. Ela sente-se amada, ela sente-se querida. Isso ajuda, porque a intenção dele foi realmente boa. E ela aceita esses pensamentos para ela. Do fundo do coração ela aceitou, e isso faz bem para ela. Da mesma forma, com relação a alguém que você gosta, mas pode ser fora de um relacionamento amoroso, simplesmente por amizade. Você emite um pensamento tão forte com relação a uma pessoa que você quer bem, que ela vença na vida, que ela consiga o que ela quer. Você gera esse pensamento. Os impulsos elétricos gerados pelos seus neurônios no organismo gera esses pensamentos, esse pensamento se transforma em energia novamente e chega até essa pessoa. Essa pessoa pode não identificar que foi você que mandou, mas ela sente. Ela sente uma força dentro dela que vem dos seus pensamentos. Afinal, foi se transformado em energia de novo os seus pensamentos e chegou até ela. Ela vai usar essa energia para realmente vencer na vida, para conquistar seus objetivos. Você ajudou. Vocês estão vendo de que forma as nossas orações funcionam? E orações funcionam.
Quando a oração é feita de todo o coração, verdadeiramente de todo o coração, depositados sentimentos nelas, essas orações se transformam em energia e chega até as pessoas que nós pensamos nelas. E essas pessoas pegam essa energia e transformam para o bem delas. Afinal, estamos todos conectados, principalmente com aquelas pessoas que nós temos um conhecimento, um convívio. A mesma forma com relação a mantras. Ou seja, a energia elétrica, os impulsos elétricos gerados dentro de nós, eles podem se transformar em palavras e em pensamentos, que podem mudar a realidade de uma pessoa. E a pergunta, isso pode mudar a minha realidade também, como a origem do pensamento ou da palavra? Claro que sim. É por isso que é importante, deixa eu só deixar a caneta aqui, é por isso que é importante nós desejarmos o bem para nós mesmos, nós pensarmos positivamente a respeito de nós mesmos. Por quê? Porque a intensidade desses pensamentos em nosso favor vão se transformar em energia de novo. E vão circular à nossa volta e mudar a nossa realidade, pois afinal de contas é energia. Não pense que isso é balela ou não existe. Se você for pensar assim, você não tem movimento, você não tem pensamento, você não tem fala, você não consegue nem mexer o olho. Por quê? Porque você não acredita que, por exemplo, dentro de nós existem impulsos elétricos. E existem, gerados pelos nossos 15 bilhões de neurônios. Imagine, 15 bilhões de células trabalhando em seu favor, gerando eletricidade em seu favor. E que você usa alguns segundos para pensar positivamente a seu respeito, ou pronunciar alguma palavra a seu próprio respeito, no sentido de que eu vou vencer, eu vou conseguir conquistar os meus objetivos. E se você disser isso de todo o coração, com toda a intensidade dos seus sentimentos, verdadeiramente acreditar nisso, essa energia vai se transformar em realidade, pode mudar a realidade à sua volta. Então aquelas reflexões que às vezes você leu, aquelas histórias que você ouviu, que o que você pensa a seu respeito gera a sua realidade, é verdade? Tudo isso é verdade. Da mesma forma de que pensamentos negativos que você emite a seu respeito também podem mudar a sua realidade, mas para pior. É por isso que é importante nós não pensarmos mal a nosso próprio respeito, não emitimos palavras negativas contra nós mesmos, porque dependendo da intensidade com que nós fazemos isso, pode transformar a nossa volta, a nossa realidade, tanto para o bem como para o mal. E agora você pode ter uma dúvida, mas então se eu desejar o mal para outra pessoa através de pensamentos com toda a intensidade, eu vou conseguir prejudicar a vida dela? Aqui há um porém. A pessoa precisa aceitar esse mal. É igual um presente que ela recebe. Por exemplo, o correio bate na porta dela. E aí tem uma prancheta na mão. O cara do correio fala: uma encomenda de tal pessoa. Você aceita? A pessoa pode dizer sim ou não. Vai depender da pessoa. Com os pensamentos, com esse poder de energia que chega até ela, a mesma coisa. Se essa energia que você emitiu chega até ela, mas de forma negativa, ela tem o poder de rejeitar esses pensamentos. Claro que ela tem, ela vai sentir que é algo ruim. Então ela automaticamente rejeita. Mas se ela sentir que é algo bom, ela aceita. É por isso que nós não podemos viver de maneira negativa, com um olhar pessimista, porque quando nós estamos assim, sempre olhando pelo lado negativo das coisas, sempre pelo lado negativo, que tudo vai dar errado, pensamentos às vezes de pessoas que não querem o nosso bem chegam até nós, nós aceitamos, nós estamos criando essas brechas já em nossas vidas. E aí esses pensamentos vêm para aglutinar com os nossos negativos, e aí realmente criamos uma atmosfera negativa à nossa volta que pode mudar a nossa realidade de forma negativa, de forma a nos prejudicar. O que nós precisamos entender é que realmente palavras
e pensamentos, dependendo da intensidade com que nós produzimos eles, podem modificar a nossa volta e podem modificar a vida de outras pessoas. O que está por trás disso realmente é energia. Energia que nós não podemos ver, mas que nós sabemos que existe, produzidas pelo nosso próprio organismo. Essas energias que nos dão movimento. Então, se você movimenta o seu braço, se você pensa, se você fala, saiba que isso é uma prova de que há energia dentro de você em movimentação. A mesma energia que faz você pensar. A mesma energia que pode fazer seus pensamentos se transformar em energia de novo e modificar o seu futuro. O mundo à sua volta, modificar a vida de outras pessoas. Seja através de oração, seja através de pensamento, de mantras, seja através de palavras que você costuma sempre dizer de maneira positiva a você mesmo, a outras pessoas, mas isso pode modificar o mundo. Por isso a importância de nós vivermos na positividade, com um olhar otimistas das coisas, aprender a tirar o positivo de cada situação que você enfrenta, que você vive. Não viva, não permita que esses pensamentos sejam de maneira negativa, não permita, você vai estar se prejudicando. E depois não adianta culpar outras pessoas que foi inveja delas, que não foi você que criou a sua realidade. E se pensamentos negativos, sentimentos negativos de outras pessoas chegam até você e te prejudicam, é porque você deu brecha. Você começou a pensar primeiro de maneira negativa a seu respeito. Então nós devemos ter realmente muito cuidado com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, seja a nosso respeito, seja a respeito de outras pessoas. Entender que as nossas orações têm poder. Energia, impulsos elétricos se transformando em movimento, se transformando em energia de novo e depois em movimento de novo e mudando vidas, modificando vidas. O Criador deu esse poder para nós, por isso que eu sempre falo, espiritualidade é algo que nós nascemos com ela, nós temos esse poder dentro de nós e nós não sabemos usar. Não sabemos usar por causa de comodismo, por não acreditar numa coisa tão simples, mas que é real. Então tome cuidado com o que você fala ou com o que você pensa. Você muda o mundo à sua volta e o mundo das outras pessoas, dependendo da intensidade dos sentimentos que você emite, usando a energia que é produzida dentro de você. Isso é espiritualidade. Isso é praticar o bem. Isso é cuidar de si mesma. Isso é olhar o mundo de uma forma positiva e acreditar que mesmo que você não tenha poder político, mesmo que você não tenha algum tipo de poder que o homem criou para si mesmo e satisfazer o próprio ego, mas o poder que há dentro de você é muito maior que o deles. E você pode derrubar todas essas barreiras que atrapalham a humanidade hoje. Agora imagina se o homem se unisse nesse sentido. O quão bom o mundo ia ser cuidando dos seus próprios filhos. Mas é assunto para um outro vídeo. Hoje, eu peço que se vocês ficaram com dúvidas, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Desculpa se eu me empolgo, mas é um assunto que chama muito minha atenção. E aqui eu coloquei intensidade nas minhas palavras, entenda. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, sabedoria, bondade e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!